Boa noite, Moçambique. Boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Estamos a 1 de outubro do ano 2017 e vamos, nesta noite dominical, fazer análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Falo concretamente da realização do 11º Congresso do Partido Frelimo. Iremos também olhar para os 25 anos do Acordo Geral de Paz que se assinala no próximo dia 4 do mês que inicia neste domingo. E para tal, conto com a presença da senhora Écita Segou, contamos ainda com a presença do senhor António Bueno. São estes dois convidados que vão ajudar a olhar para esses dois temas nesta noite. E quero, antes de avançarmos para a análise dos temas do dia, saber como é que estão os colegas, começando mesmo pela senhora Écita Segou. Boa noite, Écita. Como é que está de saúde e a semana laboral como é que correu? Boa noite, Macam. Cumprimento por esta via aos nossos telespectadores e ao meu colega aqui do painel, António Bueno. A minha semana correu bem, foi tranquila, muito trabalho, muita dedicação também. Tenho estado a participar no Congresso, mas de uma forma geral correu bem. Se calhar, Macam, vou aproveitar esta oportunidade para endereçar a minha solidariedade ao nosso colega do painel, o Silvério Runguane, que perdeu o seu pai. Meu abraço. Muito obrigado, senhor António Bueno. Como é que está de saúde e a semana laboral como é que foi? Bem, muito boa tarde, boa noite, caros boa noite, assim que é. Exato, boa noite, caros espectadores. E obrigado à Televisão Miramar por este convite e dizer que tive uma semana excelente, uma semana prenha de muito trabalho e tive o privilégio de participar nas sessões do 11º Congresso do Partido Frelimo. E aprendi bastante e continuo aprendendo e ajuda-me também a tentar perceber com as pessoas diretamente aquilo que é o seu sentir relativamente ao próprio Partido Frelimo, mas também aquilo que é o pensamento dos membros do partido relativamente àquilo que pensam que deve ter essa sociedade. E espero eu que a próxima semana também continue nessa excelência daquilo que foi esta semana passada. Obrigado, Sr. António Bueno. Obrigado uma vez mais, Écita, e muito obrigado ao caro amigo telespectador por estar desse lado para acompanhar o debate nesta noite. Vamos olhar primeiro para o 11º Congresso do Partido Frelimo, que aconteceu desde o passado dia 26 de setembro até hoje, dia 1 de outubro. E é preciso recordar que no discurso de abertura, o presidente Filipe Jacinto Nyusi enfatizou o combate à corrupção como uma das grandes prioridades no topo do partido e apelou aos congressistas a não se concentrarem apenas nas eleições dos órgãos sociais desta formação política. Começando mesmo por si, que mensagem que Filipe Jacinto Nyusi quis deixar ficar aos congressistas ao falar desta questão de não se focarem muito na eleição dos órgãos sociais e também enfatizou muito a questão da corrupção como uma das grandes prioridades desta formação política? Bom, Macambo, o 11º Congresso teve a sua tônica naquilo que é habitual. Portanto, esteve envolto em muita festa, houve grandes momentos de exaltação do Partido Frelimo, dos seus valores, e os membros, os delegados, assim como convidados, tiveram a oportunidade de não só abordar o partido, mas também trazer a debate aquilo que são questões prementes e pertinentes que mereceram a atenção, portanto, durante a preparação deste 11º Congresso. Falo aqui das teses ao 11º Congresso, onde não se poderia, de forma alguma, abordar Moçambique sem se olhar para aqueles que são os problemas. E a corrupção, portanto, a necessidade de se travar um combate acérrimo à corrupção foi tônica dominante. Desde a célula, passando pelo nível distrital, provincial, os membros do Partido Frelimo teriam recomendado aos seus delegados para que voltassem com soluções, que voltassem com medidas muito concretas, porque esta questão da corrupção não só está a atrasar o desenvolvimento do país como um todo, como também tem estado a, portanto, marcar passo naquilo que seria o crescimento do próprio Partido Frelimo, porque não se pode negar, em algumas destas situações que têm vindo ao público, estão envolvidos alguns militantes aos vários níveis, estão envolvidos alguns dirigentes aos
vários níveis. E isso não pode, de alguma forma, ser ignorado. Portanto, o Presidente da República, o Presidente da Frelimo, o que fez foi deixar aquilo que é a sua recomendação pessoal, deixar aquilo que é o seu sentimento, entanto que dirigente a máximo do partido, mas também como cidadão, que não está indiferente, não pode ficar alheio. Portanto, é necessário que todos os membros, todos os delegados, todos os simpatizantes do Partido Frelimo não se preocupem apenas em ter o cartão, não se preocupem ou se sintam orgulhosos em ser membros do Partido Frelimo. É preciso que eles dignifiquem. Portanto, ser membro do Partido Frelimo é mais do que algo que... tem que ser algo que nos orgulhe. E a maneira de orgulhar é mostrar trabalho e, acima de tudo, estar muito próximo às bases. Portanto, eu entendo nesta mensagem do Presidente do Partido como um apelo e, ao mesmo tempo, um sinal claro de que os tempos agora têm que ser outros, mais do que discursos, mais do que palavras bonitas, mais do que folhas cheias de palavras rosadas. É necessário que cada um dos membros do Partido Frelimo, cada um dos delegados ali presentes, leve ao seu círculo, leve à sua célula a mensagem de que é preciso que cada um se engaje diretamente para que a corrupção, o combate a sério à corrupção seja uma prática. Obrigado a essa senhora. António Bueno levanta a mesma questão para si relativamente a este posicionamento do presidente Filipe Jacinto Nyusi, o facto de ter enfatizado a questão do combate à corrupção. É um fato que a corrupção atrasa o desenvolvimento do país e assistimos no passado recente dirigentes políticos que estiveram envolvidos em atos de corrupção. Só para citar alguns exemplos, temos o ex-ministro da Justiça, temos este caso que ainda está a ser julgado no tribunal, o caso FDA. Como é que olha então para esta mensagem, como é que olha então para esta questão de corrupção levantada pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, aliás, Presidente do Partido Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi? Bom, eu entendo que esta questão teria sido, e que a considero pertinente atualmente, teria sido levantada na perspectiva de que os membros que fazem parte do governo ou a classe dirigente do Estado, maioritariamente, são membros do Partido Frelimo e que devem pautar a sua conduta, o seu comportamento em estrito respeito daquilo que são as normas de convivência numa sociedade. Principalmente normas que devem ser escrupulosamente cumpridas por quem tem a responsabilidade de gerir a coisa pública. E saber gerir a coisa pública, esta é uma imposição que não é recente e que já remota desde o momento em que se alcançou a independência de Moçambique. E nessa altura sempre foi apanágio dos dirigentes da Frelimo, na altura, terem um comportamento irrepreensível relativamente à gestão da coisa pública. E que nos últimos tempos esta situação, este respeito da coisa pública, ou tentativa de evitar confusão entre coisa pública e coisa privada, teria-se desvanecido, de tal sorte que notou-se, isto é um sentimento generalizado na sociedade, de que, de facto, há alguns atos de corrupção, alguns atos que não dignificam em nada os titulares de determinados cargos no nosso país, no nosso Estado. Pois bem, então, se esta percepção popular já é um dado quase que concreto e também que sabe-se quais são os males que advêm da prática de atos de corrupção, quer para o próprio Estado, quer para a sociedade, e temos um dos elementos que consta naquilo que é o lema deste Congresso, para além da paz e unidade, é acima de tudo o desenvolvimento. A corrupção mina grandemente o desenvolvimento. Significa quaisquer tentativas, quaisquer decisões conducentes a levar o país rumo ao desenvolvimento, encontram logo um obstáculo para a prática de atos de corrupção. Então, a mensagem que aqui se tentou transmitir é que deve-se naturalmente começar a agir em conformidade com as normas vigentes no nosso país, mas acima de tudo respeitar grandemente aquilo que é propriedade da sociedade. E nunca, em circunstância alguma, qualquer que seja o titular de um órgão, de uma entidade de Estado, repito, porque grande parte destes dirigentes são membros do Partido Frelimo,
devem ter um comportamento que não dignifique, em primeiro lugar, a sua própria qualidade de dirigente do Estado, mas, por outro lado, também a qualidade de membro do partido. Porque mesmo dentro do partido há regras próprias que proíbem este comportamento e espero eu que não sejam os chavões como já estamos habituados a ouvir e que, de facto, comecem a praticar atos concretos, conducentes. A eliminar pode ser até muito difícil, mas a reduzir drasticamente aquilo que são os elevados índices de corrupção com os quais temos convivido. Vozes externas indicam em algum momento que grande parte das pessoas que têm praticado a corrupção, e falou muito bem que são, na sua maioria, dirigentes do partido Frelimo, na medida em que são eles que estão na governação, e tem-se associado muito à questão da corrupção e o facto de pouco se fazer porque, alegadamente, as pessoas que praticam essa corrupção são membros da Frelimo e a Frelimo é que está a governar este país. Tem algum comentário em volta dessa associação que é feita? Bom, não disse que eram dirigentes do Partido Frelimo, que eu disse eram membros do Partido Frelimo, que é diferente, só que por essa qualidade foram nomeados para exercer alguns cargos no Estado. Agora, eu acho que é importante, em primeiro lugar, dotar, a nível do Estado, que o Partido Frelimo, sendo naturalmente o partido que tem esta responsabilidade de governar o país, como resultado das eleições anteriores, deve ter capacidade de dotar aquilo que são os órgãos da administração de justiça de meios e instrumentos suficientes e necessários para esses próprios órgãos, dentro daquilo que é a sua independência relativamente ao poder político, puderem executar aquilo que é o seu mandato, que é fazerem cumprir escrupulosamente a lei. E de tal sorte, qualquer indivíduo, independentemente de quem quer que seja, que desrespeitar aquelas normas vigentes, reguladoras do funcionamento do Estado, ser imediatamente responsabilizado por esses fatos. Mas também, a nível do próprio Partido Frelimo, importa criar esses mecanismos de tal sorte que os diversos órgãos, em função das suas atribuições, em função das suas competências, possam exercer cabalmente essas competências, essas atribuições, com total isenção, com descomprometimento relativamente às pessoas visadas. O importante é que há estatutos do próprio partido, há decisões, há deliberações tomadas a nível do próprio partido e que é preciso que essas decisões, deliberações sejam cumpridas. E caso não sejam voluntariamente cumpridas por quem tem a responsabilidade, o dever de as cumprir, deve haver mecanismos internos de obrigar que as pessoas que não cumprem voluntariamente com essas normas de saídas das deliberações dos diversos órgãos do Partido Frelimo, as façam cumprir. O que significa que é mais fácil começar a nível do partido, mobilizando os membros a respeitarem voluntariamente as decisões tomadas e também a estarem dispostos a sofrer as consequências de eventual violação dessas normas internas do próprio Partido Frelimo, para depois essa cultura ir se passando quando tiverem que gerir a coisa pública. Aí já estarão educadas no sentido de sempre saber respeitar a coisa pública. Obrigado, Sr. António Bueno. Um dos grandes momentos deste Congresso foi, sem dúvida, a eleição ou a recondução de Filipe Jacinto Nhusi como líder desta formação política para os próximos anos. E daquilo que percebemos é que, em termos de dados, foram cerca de 99%, ou seja, mais de 99% de votos a favor de Filipe Nyusi, e também foram registrados alguns votos em branco e outros nulos. O que isso significa exatamente, assumindo que ao longo do Congresso vários membros desta formação política manifestaram publicamente o apoio a Filipe Jacinto Nyusi, um apoio incondicional, e que Filipe Nyusi é a pessoa certa para dirigir os destinos do país. Entretanto, temos esses pequenos dados, embora não tenham um grande significado do ponto de vista numérico, mas é alguma diferença e, ao mesmo tempo, uma traição àquilo que foi mensagem por parte de alguns membros. Como é que olha então para essa questão? Bom, o primeiro sinal é que a democracia interna foi exercida, foi largamente exercida. Lembrar que, portanto, o 11º Congresso é o ponto mais alto de todo um processo que começou num conjunto minúsculo, portanto, um grupo de mínimo 8 pessoas, máximo 15 pessoas, que é a célula. E foi passando para os comitês, foi passando para o distrito, foi a nível provincial, até que chegamos aqui. Portanto, o que
nós hoje discutimos, o que o Congresso hoje discute, que foi traduzido em teses, inclusive sobre quem vai liderar, porque Filipe Jacinto Nunes assumiu a liderança do partido em sede do Comitê Central, portanto, que é o órgão importante entre os congressos. A regra é mesmo esta, que um congresso devia confirmá-lo. Portanto, todo este exercício visava, acima de tudo, conformar-se com aquilo que os estatutos dizem. E, obviamente, que foram-se fazendo as escutações, foram os membros da Frelimo, desde a célula até, portanto, a este nível, foram dizendo daquilo que era a sua aspiração. E, claramente, o nome de Filipe Jacinto Nunes foi o que emergiu. E que eu saiba, não existiram outros candidatos, portanto, à presidência da República, que, aliás, é a regra. Do partido, desculpe. Que, aliás, é a regra. Não é? Não me parece que existissem motivos para se escolher um outro candidato, quando o Filipe Jacinto Nunes está há 2 anos e meio, quase 3, e tem estado a fazer um trabalho que estes mesmos delegados ao Congresso, mandatados, portanto, pelos membros desde o nível da célula, trouxeram o apoio. Trouxeram, inclusive, várias moções de saudação, houve vários momentos de exaltação em que deixaram claro que este era o candidato. Recordar também que a Comissão Política também já tinha feito um exercício similar, em que confirmou que o candidato, portanto, à presidência do Partido Frelimo era Filipe Jacinto Nunes. Obviamente que, sendo uma democracia, podia existir um e outro que não concordasse. Portanto, o voto é secreto, cada um manifestou aquilo que era a sua vontade. Portanto, deste universo de 2015 delegados, portanto, que era o limite máximo de votos que podiam ser validamente expressos, 2009 votaram a favor de Filipe Jacinto Nunes, portanto, votou em branco e 5, votou nulo e 5 votos em branco. É a democracia. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma expressão de traição, não vejo aqui... Eu acho que é isto mesmo que tem que acontecer, é o exercício da democracia. Estes 6 votos, o que vai acontecer, que eu isso sim consideraria um exercício inglório ou de que seria de traição, é que estes não se submetessem à maioria, porque a democracia foi exercida, já há um vencedor, esta é que deve ser a decisão. Portanto, a partir daí, mesmo estes 6 têm que se submeter à maioria e têm que trabalhar em torno. Portanto, para mim, o resumo é mesmo isto, é que foi exercida, as pessoas tiveram a oportunidade de se expressar, estes 6 também o fizeram de acordo com as suas consciências, mas a maioria escolheu Filipe Jacinto Nunes. Que Filipe Nunes, assim que se pode esperar então depois desta recondução para dirigir os destinos do Partido Frelimo? Ele já está com um punho maior, digamos, nós sempre teve, e com esta recondução, que cenário que se pode esperar então da figura de Filipe Nunes para os próximos anos? O que podemos esperar, ele disse. Portanto, não precisamos de fazer um grande exercício de adivinha. É só transcrever. Exatamente. Ele disse o que é que ele espera. Ele disse, portanto, depois de ser eleito, no seu primeiro pronunciamento para os delegados e convidados ao Congresso, ele teria dito que espera que este mesmo Congresso dê quadros. Portanto, dar no sentido de que vote para um comitê central, que ele possa trabalhar e implementar aquilo que são os seus ideais, aquilo que são os seus projetos. Porque nós já conhecemos o plano de Filipe Jacinto Nunes. Ele agora precisa de uma máquina que possa ser montada de acordo com as suas aspirações. Pediu também aos delegados para que o deem uma comissão política. Quer dizer que estes delegados devem poder votar não naqueles que gostam, não naqueles com quem tem mais simpatia, mas naqueles membros que poderão melhor interpretar. Que poderão melhor interpretar. Todos são merecedores, porque senão não chegariam àquele nível. Mas, dentre uns, temos que poder olhar aqui para a capacidade de interpretar o discurso e a dinâmica do presidente Nunes. Este é que vai ser o fator diferencial. E, ao mesmo tempo, pediu também o secretário-geral, que também vai sair daqui. Portanto, os membros, os delegados, têm a faca e o queijo na mão. Eles é que vão poder decidir
quem é que, à semelhança do que fizeram com o Presidente seja, da República, pessoas que vão se adaptar à nova dinâmica. Exatamente. Qual é a máquina governativa que melhor vai expressar aquilo que são os ensejos do Presidente? Aliás, chamou a atenção que teria um trabalho árduo nos próximos anos. Que é preciso correr. Sou António Bueno, desculpa, antes de ir ao intervalo, só quero tentar perceber a sua opinião em relação a essa mesma questão. 99% a favor de Filipe Jacinto Nyusi, tivemos alguns votos, tivemos um voto em branco, outros que foram nulos. Como é que olha então para essa questão toda e que Filipe Nyusi se pode esperar então depois desta votação, depois deste Congresso do modo geral? Peço mesmo de uma forma breve para podermos observar o nosso primeiro intervalo. Tá bem. Bom, estes 5 votos em branco e um nulo, isto representa aquilo que é manifestação de vontade dos delegados ao Congresso. E como muito bem disse a Écita, que existe aqui uma manifestação concreta do exercício da democracia interna dentro do próprio Partido Frelimo, que significa que, apesar de ter circulado antes que o Filipe Nyusi era o candidato em que a grande maioria dos delegados apostavam nele, e nem todos tiveram oportunidade de se pronunciarem sobre isso. Mesmo que tivessem se pronunciado, todavia, sendo o voto secreto, cada um nesse momento depois é que vai decidir efetivamente sobre o que é que pensa e sente que deve ser o líder do Partido Frelimo. Agora, o fato de ter conseguido 99,72% dos votos expressos, e isto naturalmente confere-lhe uma legitimidade plena, quer dizer, um poder que poderia, em certa medida, antes estar meio diluído, mas aqui sai muito bem legitimado, porque ele conseguiu, com estes números, transmitir, vender uma ideia e as pessoas compraram esta ideia. Apostaram, investiram nesta ideia e estão comprometidas com esta ideia. Então, ele tem aqui uma larga base de apoio para conseguir implementar aquilo que são as suas ideias relativamente à governação, da liderança do próprio Partido Frelimo, que significa que ele agora está com as mãos mais libertas e com a mente mais ampla para poder implementar aquilo que são as suas ideias transcritas, até se pode retirar do próprio discurso de abertura do Congresso, porque tem 99,72% dos delegados que apostaram nele e que estão decididos aí com ele, lado a lado com ele, para conseguir concretizar aquilo que são as ideias plasmadas no discurso. Eu antevejo, de facto, que nos próximos tempos ele tem um martelo na mão para poder exercer efetivamente o poder sem receios milhões. Ok, obrigado, Sr. António Bueno. Vamos então observar o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos daqui a alguns instantes com mais assuntos ainda em volta do 11º Congresso da Frelimo. Até já. E se a gente parar para pensar, a Juju está dando trabalho, trazendo gastos inconvenientes. E mesmo assim, o que realmente importa é a união de todos nós para ajudar a pequenininha. Carrossel. Sabia que o seguro do carro é obrigatório? O que não sabia é que por 1.999 meticais ao ano pode fazê-lo numa bomba de gasolina. Quando for abastecer, aproveite e faça um seguro contra terceiros da Índico Seguros. Por 1.999 meticais ao ano, não há desculpas. Seguro sobre rodas, mais rápido e mais barato. Índico Seguros. Viva sem medo. Totó, para enviar dinheiro para o meu pai lá em Sossondega, posso usar a empresa? Claro que podes, por que não? Bem, não sei como se faz, tenho derrame. Não te preocupes, confia no M-Pesa. O teu pai vai receber o dinheiro lá. Pega no teu celular, digita asterisco 150 cardinal. Seleciona 1, transferir dinheiro. De seguida, digita o número do teu pai e o valor que pretendes mandar. Tens que verificar se está correto. Agora, digita o PIN da tua conta M-Pesa. Cuidado, hein? O teu PIN é secreto.
Não deixes que ninguém veja. Agora chegou o momento mais importante da tua transferência. Verifica os dados antes de confirmar a transferência. E a grande novidade é que o M-Pesa agora mostra o nome da pessoa que vai receber o valor. Por isso, certifica se o nome e o valor que pretendes transferir estão corretos. Se estiver certo, digita 1 para confirmar a transação. Vai receber uma mensagem a confirmar a transação. Segue essas dicas e vais ver que usar M-Pesa é fácil, é rápido e é seguro. M-Pesa facilita a tua vida. A minha vida é bastante intensa e ativa. Começa cedo, logo às primeiras horas do dia, porque valorizo o tempo, aprecio a rapidez e a eficiência da minha gestora. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Bim Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Bim. Aqui consigo. Aqui no estúdio a gente recebe a segunda eliminada do Tudo a Ver, a Fazenda. A peoa que colocar o pé na estrada vem pra cá e conta tudo o que rolou no reality. Quem será que vai deixar o jogo, hein? Não perca, aqui no Hoje em Dia. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos continuar a olhar para o 11º Congresso do Partido Frelimo, que dentre vários assuntos que foram abordados, todas as discussões que foram feitas em volta da máquina toda ela, do Partido Frelimo, também olhando para aquilo que são as projeções para os próximos 5 anos do país. Quero, neste momento, olhar para a eleição dos novos órgãos sociais desta formação política, começando mesmo pelo senhor António Bueno. Sr. Bueno, já são conhecidos os novos órgãos sociais desta formação política. Que cenário que se pode esperar, então, depois desta montagem de um xadrez que sai deste 11º Congresso, em termos de desafios de governação do modo geral, porque são essas pessoas que diretamente vão dar o seu apoio em termos de tudo que tem a ver com a construção e desenvolvimento do país? Bem, logo depois da tomada de posse do presidente Inhusso como presidente eleito do Partido Frelimo neste Congresso, ele, em poucas palavras, pediu aos delegados ao Congresso que lhe dessem equipes que pudessem trabalhar com ele, quer equipes do Comitê Central, quer equipes do Secretariado do Comitê Central, quer também da Comissão Política. O que significa que ele pediu aos delegados que, no momento da votação, tivessem em consideração aquilo que eram as ideias plasmadas do discurso de abertura ao Congresso. O que significa que ele já tinha mais ou menos definido o perfil das pessoas com as quais ele gostaria de trabalhar e que, em princípio, deviam ser pessoas capazes ou dispostas a suportar o trabalho árduo que se avizinha. E quero crer, e de certeza os delegados, ao terem percebido, ao terem dado 99,72% de votos ao presidente Inhusso, e significa que não estão dispostos a que ele sozinho leve este barco a bom porto. Significa que cada um dos membros tem a obrigação de garantir, contribuir grandemente para que a liderança do partido seja feita com muito sucesso. E para isso é imprescindível que se tenha atualmente equipes que possam ajudar grandemente naquilo que é a execução do programa do próprio partido, e isso é preciso que os integrantes dessas diversas equipes sejam pessoas também comprometidas com esse programa e que estejam dispostos a estar lado a lado com o seu líder, de modo a que possa levar este barco a bom porto. Significa que as pessoas que foram eleitas para preencherem as diversas vagas existentes destes órgãos centrais do Partido Frelimo são as melhores possíveis, porque de entre as diversas
prontos, estes processos eleitorais têm este condão. Não é possível todos fazerem parte daqueles órgãos. Quer dizer, e os que não fazem parte não significa que são as piores pessoas. Não. Tudo limitado. Quer dizer, o número já é uma limitante. Não sendo possível escolher todos, só alguns é que poderão lá estar presentes. E quero crer que os que foram escolhidos saberão executar com mestria e excelência as suas responsabilidades e, de certeza, os membros do Partido Frelimo ficarão orgulhosos deles. Durante o Congresso, o Filipe Nhusse terá desafiado aos congressistas no sentido de refletir um pouco mais em relação às estratégias que tornem possível um modelo de crescimento inclusivo e justo e que, acima de tudo, liberte-se do modelo de dependência cíclica que até aqui é vivido. Que comentários é que olha então em relação a esse desafio colocado aos congressistas durante os dias em que estiveram reunidos? Mesmo consigo ainda. Bom, é verdade. Aqui é um paradigma novo que o presidente Nhusse pretende implementar, que significa que não basta nós termos, volto a repetir, chavões em que dizem, orientam-nos para um sentido ou aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. É importante começarmos a praticar atos concretos que possam traduzir benefícios reais para a sociedade, aquilo que nós definimos já como estratégia ou política de determinadas áreas de desenvolvimento. E neste caso em concreto, nota-se, e até tem sido até um grande esforço, até como Presidente da República, como Chefe de Estado, nas deslocações que tem feito as diversas províncias, as visitas de trabalho, no sentido de sempre incentivar as pessoas, tentar puxar pelas pessoas para aumentarem a produção, aumentarem a produtividade e saberem contar com os seus próprios meios, que significa que nós temos que começar a quebrar este círculo de dependência a outros apoios externos e começarmos a ver, em função daquilo que nós temos, o que é possível fazer com aquilo que nós temos. E tentamos maximizar, fazendo melhor, aquilo que nós temos neste momento. E este novo paradigma em que é preciso começar-se a agir no sentido de garantir que efetivamente as pessoas comecem a agir em conformidade com aquilo que têm, ajuda até a própria sociedade, quer dizer, a sociedade a não ficar muito expectante, muito dependente do apoio que o Estado, também ele a passar dificuldades, pode prestar. Significa que nós podemos, na nossa localidade, comunidade, começamos a praticar atos conducentes, conseguimos resolver os nossos próprios problemas. A ajuda depois vai ser bom, mas nós é que temos que fazer primeiro. Como é que olha então para esta nova montagem, este novo xadrez que sai do 11º Congresso? E mais do que isso, queria o seu comentário em relação a este desafio colocado aos congressistas durante os dias em que estiveram reunidos, quando fala-se da questão da dependência cíclica que até aqui é vivida. Sim, esta questão da dependência foi largamente, portanto, referenciada e frisada pelo presidente Nhusse, exatamente para sustentar o discurso que ele vem trazendo e que quer ver refletido em ações concretas, portanto, que é o binómio produção-produtividade. E se olharmos um bocadinho mais, podemos notar que há alguma forma diferente de olhar para isso. Se calhar começa a ser mais fácil para nós, moçambicanos, percebermos que podemos contribuir, portanto, do nosso jeito. Hoje há cada vez mais pessoas a apostarem numa pequena horta, há cada vez mais pessoas a perceberem melhor que é preciso fazer qualquer coisa para que no final o resultado seja a soma, portanto, uma soma global. E ele disse mais, que nós temos que, portanto, nós, Moçambique, temos que poder não afirmar-nos como pessoas que estão sempre de mão estendida, ou como uma nação, um país que está sempre de mão estendida, mas que os outros olhem para nós em termos de interdependência. O que é que eles podem levar de nós e o que é que nós podemos, portanto, oferecer, qual é a nossa mais-valia, o que é que nós podemos trazer de volta. Neste momento, nós mais estendemos a mão, nós mais pedimos do que tiramos, mas nós temos recursos, nós temos potencialidades. Por que nós não desenvolvemos, não criamos aqui, desenvolvemos mais valias, de modo a que, por exemplo, a nossa madeira não seja, portanto, explorada ao desbarato.
Portanto, seja um fator que traduz assim, riqueza para aquela região onde ela é explorada, não é? Primeiro, e para o país. O nosso camarão, a nossa castanha. Portanto, é preciso pensar nestes recursos e assumir que são recursos nossos, são recursos dos moçambicanos. E não olhar porque eu sou administradora daquela zona que é rica em castanha, achar que vou vender a castanha, vamos exportar a castanha e os recursos só beneficiam a mim e a minha família. Portanto, este foi um reto que ele lançou aos congressistas, porque tem lá dirigentes, no sentido de que olhem para a missão que vos é atribuída e digam como é que eu vou criar um fator diferenciador, como é que eu, como agente do Estado, como militante, como membro do partido, vou de alguma forma influenciar aqui a nível micro e ir crescendo, para aqueles que são também para além de membros do partido, são também dirigentes a nível distrital, a nível provincial. Tem que começar a olhar neste fator de interdependência. O que é que eu vou oferecer e o que é que vai ser trazido para esta minha comunidade, para este meu setor. Portanto, eu penso que é uma visão que conta muito, porque se enquanto nós achamos que não somos pobres, não temos como sobreviver, o espírito continuará a ser de mão estendida. E não há razão. Nós temos mais de 40 anos de independência, temos uma vasta costa. Nosso oceano é de por si, portanto, um ouro azul. Tem lá vários recursos. Como é que nós podemos desenvolver estratégias para explorar de forma sustentável estes nossos recursos? Portanto, esta mensagem também ficou. E os vários militantes, penso eu, que vão levar de volta e poderemos ter uma forma diferente de olhar tanto para os nossos setores econômicos. É daí também que vem o grande desafio da máquina que lhe vai ser, portanto, posta à disposição. Tem que ser uma máquina que interpreta este discurso, mas do que interpretar, põe em prática. Portanto, como ele disse, espera, portanto, um executivo, que é o secretariado, espera uma comissão política, espera um comitê central que não só discute, mas, acima de tudo, corre com o presidente. Ele espera, tal como disse, com relação ao governo, não um governo de estrelas. Não quer várias estrelas. Ele quer que, portanto, as máquinas, as suas diferentes máquinas... teoria para ações concretas. Sejam, portanto, um governo, se olharmos para nível nacional, seja um comitê central, seja uma comissão política, seja um secretário-geral, portanto, que o conjunto seja uma estrela. Portanto, não quero que seja um ministro ou que seja um secretário, se olharmos para a máquina partidária, que individualmente brilha. Não. É preciso criar sinergias para que o conjunto seja de estrelas. Um dos assuntos que chamou a atenção de todos nós que estivemos por fora a acompanhar este 11º Congresso e que também virou notícia em todas as redes sociais e não só, é o facto de Filipe Jacinto ter devolvido chaves de um trator que lhe foi oferecido pela delegação da cidade de Maputo. Como é que olha então para esta devolução? O que pretendia dizer Filipe Guinhoso, embora tenha falado momentos depois de ter devolvido as chaves, que o valor que lhe foi oferecido não iria ajudar a levar o trator? O que significa esse gesto? É consigo ainda. Bom, o essencial, eu penso que o Presidente teria referido ali, as delegações, as várias, ofertaram, portanto, apoiaram, seria se calhar o termo mais correto, o partido. Os militantes, os delegados, em sede de Congresso, tiveram a oportunidade de levar aquilo que foram contribuições monetárias, mas também trazer aquilo que são os recursos, são as potencialidades das suas províncias. Portanto, por exemplo, o Tete trouxe o seu malambe, outros trouxeram castanha, cada um foi juntando aquilo que tem, exatamente, as potencialidades da sua província, e veio ofertar ao Congresso. Temos ali cerca de 5.000 pessoas. Estas pessoas, desde o primeiro momento, têm despesas com transporte, com alojamento, alimentação, e estas despesas são suportadas pelos congressistas, portanto, pelos membros do partido, e tiveram a sua expressão máxima aqui. Portanto, e logo no primeiro dia, recordo-me que o Presidente teria dito que é importante que as contribuições, portanto, as ofertas que forem ali deixadas, possam primeiro pagar as despesas do Congresso. Portanto, é necessário que no final deste exercício o Partido Frente
Frelimo não tenha dívidas, portanto, com os provedores de serviços. Desde a alimentação, como disse, são muitas pessoas, vêm desde o distrito mais recôndito, e estas pessoas precisam de estar em Maputo de forma condigna. Portanto, isto é normal e sempre aconteceu. Mas há ali um aspecto que chamou a atenção. É que parece-me que este trator foi, portanto, ofertado diretamente à pessoa de Filipe Nhussi. De Filipe Jacinto Nhussi. Portanto, é um presente, posso assim considerar, com valor significativo, e isso já entrava em conflito, portanto, com o que estatui a lei da propriedade, e foi este o primeiro argumento que o presidente usou. Portanto, é um presidente que está em frente a dirigir uma reunião, e é um presente que é dado a ele pessoalmente, como indivíduo. Portanto, eu penso que o primeiro exercício foi de cautela e prudência que o presidente teve, foi de, ok, não vou receber, e ele explicou. Exatamente, porque este gesto do presidente entra em consonância exatamente com o que eles têm estado a dizer. Como servidores, muitos delegados, muitos secretários têm também funções. Como servidores públicos, em algum momento, eles são ofertados bens. E a recepção desses bens, ou mesmo que sejam em valores monetários, podem de alguma forma condicionar a sua forma de julgar e apreciar situações muito concretas no exercício da sua atividade. Portanto, se pudermos evitar toda esta situação dúbia, ou evitar situações que podem de alguma forma confundir-se com corrupção, podem de alguma forma criar alguma promiscuidade, é de todo louvável. Portanto, eu penso que o presidente quis em primeira mão, não é, dar o exemplo do que é que nós devemos evitar, até para que as nossas ações no futuro não sejam confundidas como reflexo daquele bem que nós teríamos. Obrigado, senhor. Bueno, levanta mais uma questão também, como é que olha então para este sinal de Filipe Nhussi depois de devolver as chaves deste trator? Bom, então, talvez dizer o seguinte, quer dizer, de facto houve muito boa intenção por parte da Delegação do Estado de Maputo em ter contribuído e conseguido adquirir este trator, mas de certeza terá havido aqui um equívoco, enquanto que as outras delegações, inclusive a própria Delegação do Estado de Maputo, quanto as outros presentes, o teria feito em apoio ao Congresso, era expectável que também este trator fosse oferecido em apoio ao Congresso. E não oferecê-lo a título individual, quer dizer, uma pessoa em concreto, e isto naturalmente teria criado algum embaraço ao presidente do partido, porque teria sido acolhido de surpresa, porque esperava que aquele trator também fosse, como disse antes, oferecido para que o partido pudesse usá-lo nos seus empreendimentos agrícolas ou, eventualmente, usá-lo do aluguer daí que adviesse, pudesse, naturalmente, arranjar alguma receita para o próprio partido. Quer dizer, a decisão do presidente do partido foi, pronto, já até colheu as pessoas de surpresa, muita gente não esperava, mas notou-se que, efetivamente, era aquilo que eu devia ter feito, e o fez muito bem, porque, de facto, muito bem disse a Écita, que transmitiu uma mensagem clara de que nós, no exercício das nossas funções, nós temos de ter muito cuidado relativamente, principalmente a alguns presentes. Presentes oferecidos algumas vezes de muita boa vontade, com muita boa vontade, mas é que as consequências, os efeitos que o ato de recepção podem causar na opinião pública é que podem ser desastrosos. Então é preciso começar a saber preservar a imagem das pessoas que ocupam os mais altos cargos na direção, quer do partido, quer do Estado. O que significa que, e até em consonância com aquilo que ele disse logo de início, que é preciso que se haja tolerância zero relativamente a atos de corrupção, e atos de corrupção não significa, quer dizer, e aqui também se enquadra tráfico de influência e tudo mais, que situações que podem pôr a pessoa naquela condição de dever decidir num sentido e não no outro, porque já terá recebido algum presente particular. Vamos só para finalizar, e em 30 segundos, que desafios então se esperam de Filipe Nhussi depois deste congresso e da sua máquina que já foi montada neste congresso? Bom, acima de tudo é preciso, como é que se diz, conseguir restaurar a imagem do próprio partido Frelimo, que não está lá muito bem nos últimos dias, e isso vai levar naturalmente algum tempo.
Desculpa. E isso vai implicar imprimir uma nova dinâmica, com novas formas de abordagem, novas estratégias, novas políticas, mas acima de tudo haver uma situação em que as decisões que são tomadas deverem ser cumpridas e sempre haver um monitoramento relativamente a essas decisões tomadas. E acima de tudo, volto a repetir, é preciso que haja maior responsabilização das pessoas que têm a obrigação de cumprir determinados atos e todavia não os cumprem ou os cumprem com defeito. Então, enquanto não houver uma situação de responsabilização, as pessoas estarão impunes. Significa as pessoas fazendo, não fazendo, fazendo mal, fazendo bem, é igual, é indiferente. É esta indiferença que se deve combater. Pôr as pessoas a fazer as coisas certas no momento certo. E caso não façam as coisas certas no momento certo, haja responsabilização sobre as mesmas. Mesmo só para finalizar consigo também, daqui a pouco vamos ao intervalo, 30 segundos só. Como é que olha então, ou seja, que Filipe Nunes é que se espera então depois deste congresso e com esta nova máquina que foi montada? Espero um Filipe Jacinto Nunes mais atuante. Atuante no sentido de que ele tem, em teoria e em tese, hoje, todos os instrumentos para governar bem. Portanto, governar não no sentido de passar uma mensagem, mas, acima de tudo, que nós, deste lado, tenhamos a percepção também. Porque, por vezes, nós fazemos algo, mas a percepção que se fica é diferente. Portanto, naqueles casos em que ele achar que os resultados demoram ou não estão a ser os esperados, que ele tome medidas pontualmente. Porque esta dinâmica que ele quer implica, acima de tudo, implementar corretamente aquilo que é o programa de governação. E, acima de tudo, quem vai fazer isto é o presidente e a sua máquina. Obrigado, Esther. Vamos então observar mais um intervalo e voltamos daqui a alguns segundos. Até já. Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular, um novo dia de emoção para o sertanejo Marcelo. E mesmo tão perto do fim, pela primeira vez, o cantor recebe em casa o seu Valdir, que é um homem que pode ser o pai que ele nunca conheceu. E exclusivo, os dois fizeram juntos o exame de DNA e você vai saber qual foi o resultado. Sabe aquela história de que fazer exercício físico só no fim de semana faz mal à saúde? Temos uma boa notícia. A ciência diz que não é bem assim. É melhor ou quase se equipara a quem faz todo dia. É no Domingo Espetacular? A minha vida é bastante intensa e ativa. Começa cedo, logo às primeiras horas do dia, porque valorizo o tempo, aprecio a rapidez e a eficiência da minha gestora. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Bim Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Bim, aqui consigo. Já conhece o Só Pra Ti? Vai ao asterisco 109 Cardinal e encontra as ofertas especiais da Vodacom que tu mais gostas. Em crédito, megas e SMS. E o melhor de tudo, podes ganhar valiosos prêmios todas as semanas. O Só Pra Ti está milionário. Ganha milhões em prêmios com o Só Pra Ti milionário. São milhões de meticais em dinheiro para oferecer. E ainda, fantásticos prêmios em celulares, bônus em crédito, megas e SMS todas as semanas. Ativa asterisco 109 Cardinal, escolhe a tua oferta e a partir de 10 meticais já estás a participar. Só a tua rede dá-te milhões em prêmios. Vodacom, tudo bom para ti. Transforma a tua refeição numa amendoura. Transforma a tua refeição numa amendoura.
Desde criança, a minha mãe ensinou-me muito bem a escolher a qualidade do arroz com a qual cozinho. Um arroz rico em proteínas, branquinho e de super qualidade. Arroz Mariana, delicioso e agradável. Um leão feroz está à nossa porta. Um mal terrível se aproxima. Eu sou um sacerdote e vou eliminar infiéis como Jeremias. Suas escolhas definem como será a sua vida e para onde você irá após a sua morte. Mas essa escolha tem que ser feita agora. Para uns, a verdade. Se continuarem agindo assim, perderão tudo o que Deus lhes deu. Tudo! Para outros, a traição. Nosso profeta, a guerra contra esses impostores está longe de acabar. O que pode ser maior que um homem em sua fé? Atenção, trago uma mensagem de Deus. Mais uma vez, profetizando a destruição de Israel. Ele merece ser punido com a morte. Dia 9, estreia O Rico e Lázaro. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a terceira e última parte do Resenha Semanal. Vamos agora olhar para os 25 anos do AGP. No próximo dia 4 de outubro o país vai comemorar mais um aniversário de paz e reconciliação nacional, alcançados com o Acordo Geral de Paz assinado em Roma. E este aniversário vai acontecer numa altura em que o país vive uma paz sujeita a certas condições exigidas pelo líder da Renamo, Afonso Lacama, e o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, sempre deixou claro que tudo fará para garantir que esta paz prevaleça por muitos e longos anos. Quero convidar a esta, como é que olha então para os 25 anos do AGP, tendo em conta o cenário que o país vive nesta altura? Bom, o espectro geral é bem melhor do que tivemos, por exemplo, ano passado, não é? Este 4 de outubro, dia que comemoramos os acordos de Roma, portanto, o Acordo Geral de Paz, pese embora não possamos dizer que estamos completamente ou totalmente em paz, acho que o ambiente é muito melhor, já se respira melhor, mas acima de tudo já podemos ver uma luz lá no fundo do túnel. Há uma direção que começa portanto, a ser projetada. O diálogo permanente e parece que cada vez mais entrosado entre o Presidente da República e o líder da Renamo, que tem estado a traduzir-se em maior confiança de um para com o outro, portanto, traz uma grande luz de esperança. O fato de grande parte dos entendimentos terem-nos também sido comunicados ou terem-nos sido postos a saber, não necessariamente pelo governo ou pelo Presidente da República ou por entidades governamentais, mas pelo líder da Renamo. Portanto, acho que também é um fator que mostra que ele está a perceber de que é que há maior entrosamento. Portanto, cada uma das partes tem coerência, ou está claro de que é que estão aqui a tratar e, acima de tudo, qual é a expectativa, porque os moçambicanos hoje só querem paz. E mesmo se voltarmos para aquilo que é o lema do Congresso, em que falamos de unidade, paz e desenvolvimento, primeiro os moçambicanos têm que estar unidos, não é? Para poderem alcançar a paz e, consequentemente, ter uma narrativa de desenvolvimento. Portanto, não vai ser possível falar de desenvolvimento se não houver união, se não houver paz. Portanto, há toda aqui uma série de condicionantes que quero eu acreditar que estão a ser tidas em conta, as partes estão a dialogar cada vez mais e o que nós temos que fazer é continuar a acreditar e dar todo o nosso apoio, todo o encorajamento para que o Presidente da República e o líder da Renamo, a mais breve trecho, possam nos brindar com aquilo que seria a paz definitiva e duradoura e possamos efetivamente comemorar os acordos, portanto, o 4 de outubro como, sim, um dia de paz e em clima e ambiente verdadeiro de paz. Uma das grandes reivindicações assim, que é da Renamo prende-se essencialmente com a inclusão dos seus homens nas Forças Armadas. E no passado dia 23
no mês de setembro, quando da realização do mais aniversário das FADM, Filipe Inhosso disse que, no que diz respeito ao processo da paz, haverá necessidade de tomar-se algumas medidas que deverão ter as Forças Armadas como principais atores. E mais do que isso, ele referiu também que vai haver mudanças no cenário militar sem trazer assim grandes detalhes. Como é que olha então para esta manifestação, este posicionamento de Filipe Inhosso ao desafiar e também, por outro lado, a congratular a forma como as Forças Armadas têm agido para contribuir neste processo de paz? Olha, Macamo, não sei se seria mesmo um desafio, porque depois do pronunciamento do 25 de setembro, o Presidente voltou a fazer, quer-me parecer que foi no segundo dia do Congresso, que ele voltou, portanto, eu teria comentado com relação a esse aspecto, que há aqui um receio, um medo que efetivamente não faz sentido. Portanto, o líder da Arnam tem estado a exigir aquilo que chamam de Forças Armadas Republicanas. Portanto, um nome, se calhar, é que é estranho ou que é novo, mas efetivamente nós temos alguns exemplos de que há uma convivência. E Filipe Jacinto Inhosso já foi ministro da Defesa. Portanto, ele conviveu com militares que ele mesmo diz, quando estão ali aquartelados, quando estão naquele ambiente, não se nota muito a distinção da sua proveniência, que estão ali e são efetivamente militares. Provavelmente o que tem que acontecer é estes fatos serem talvez mais comunicados cá para fora, para que esta corrente de resistência ou de incerteza possa ser quebrada. Mas efetivamente já está a acontecer isso. O que eu espero que aconteça, ou o que provavelmente vamos ter agora, são acordos firmados e que vamos lá, nortear para que não seja só com relação a Filipe Jacinto Inhosso, que provavelmente tenha uma abertura ou uma forma de olhar diferente, mas que seja uma forma de ser e estar do Estado moçambicano com relação às Forças Armadas de Defesa e Segurança, na verdade, porque não é só para as Forças Armadas, é mesmo também para a polícia e... Ok, obrigado. Sr. Bueno, como é que vem então os 25 anos do Acordo Geral de Paz, que se assinala no próximo dia 4, olhando para aquilo que o país vive neste momento no que diz respeito à questão da paz? E também queria ouvir o seu comentário em relação a esta questão que Filipe Inhosso se referiu quando falou com as Forças Armadas, quando de mais um aniversário da CFADM. Bom, o 4 de outubro, agora vai aos 25 anos, Bodas de Prata, provavelmente até devia ser um momento em que todos nós, moçambicanos, tivéssemos um momento de reflexão profunda sobre, principalmente para quem já essa data, em 1992, já era vivo, já tinha alguma idade para perceber o que é que estava efetivamente a acontecer no país. E seria uma oportunidade para nós tudo fazermos para evitarmos que o país recuasse no tempo e estivesse numa situação idêntica que esteve antes de 1992. E vemos durante estes períodos de 25 anos o que é que nós teríamos feito, o que é que nós não teríamos feito para evitar que esta situação voltasse a repetir e passássemos por aquelas situações inaceitáveis e indesejáveis ocorridas antes de 1992. Porque se efetivamente nós sentimos na pele, sentimos na carne aquilo que foram os efeitos nefastos da confrontação armada antes de 92, quer dizer, nós próprios é que devíamos tudo fazer para evitar que esses eventos se repetissem, ou tudo fazermos para evitar que a nova geração dos jovens nascidos depois de lá até cá eventualmente passassem por uma situação idêntica que nós passamos. Porque nós estamos aqui para criar condições melhores para que os nossos futuros, nossos herdeiros, filhos, netos e por aí fora tenham um mundo melhor, onde eles possam viver, ou, por outra, que eles sejam melhor para viver no mundo que nós vamos criar para eles. Então, eu acho que, apesar de alguns percalços ocorridos durante estes 25 anos, que isso demonstrou que, afinal de contas, era necessário corrigir algumas situações, e está-se a fazer tudo por tudo para se garantir a correção dessas situações, mas para isso é preciso analisar profundamente as verdadeiras causas daquele conflito que opõe sempre a determinadas forças vivas da sociedade. E uma vez descobertas as causas e encontrando-se as melhores soluções, então nós poderemos não só viver mais 25 anos em paz, poderemos viver ad eterno com paz, e isso é que nós todos desejamos.
Agora, relativamente ao segundo aspecto, ao pronunciamento que o Presidente Nyusi fez relativamente às Forças Armadas de Defesa e Segurança, eu acho que importa até esclarecer que, em termos de reconciliação, o Exército, para mim, é que serve de melhor exemplo de reconciliação que ocorreu entre os moçambicanos. Como muito bem disse a Écita, quer dizer, entre militares não há discriminação, quer dizer, não há exclusão. Quer dizer, os militares são militares, de onde quer que eles provenham, são militares. Exato, eles facilmente se entendem. E nota-se no nosso exército moçambicano que hoje, por exemplo, provavelmente para quem não esteja lá, dificilmente pode distinguir quem proveio das forças de FPLM e quem proveio da RENAM, porque para todos os efeitos aquela farda identifica os mesmos como militares e ponto final. Isso significa que se tem uma determinada patente e tudo mais, é igual, é um capitão, não interessa de onde é que vem. Então eu acho que devíamos até pegar, os políticos até deviam aproveitar, pegar este bom exemplo de reconciliação a nível das Forças Armadas, mas também eles próprios políticos reconciliarem-se. E isso não estaria vantagem para toda a sociedade, porque de facto o grande ponto de discórdia na nossa sociedade não vem dos militares que querem ser enquadrados ou desenquadrados, vem dos políticos. Os políticos criam este ambiente todo e, naturalmente, e volto a dizer, os militares até deviam, como têm feito, apartarem-se destas disputas políticas, porque eles não são políticos, têm naturalmente uma orientação, um comando próprio, e esse comando deve obedecer e não se meter em assuntos políticos. Obrigado, Silvano. Estas últimas recomendações já estamos numa contagem decrescente para o fim do programa. O que dizer então, olhando primeiro para esta questão do Acordo Geral de Paz e também aquilo que foi o Congresso, só mesmo para finalizarmos? Bom, quanto ao Congresso, penso que a festa vai continuar, porque é preciso voltar agora às bases, que estiveram aqui é uma parte muito ínfima, são só os delegados. Estes delegados foram mandatados por um povo, é preciso agora voltar lá e traduzir aquilo que, do mesmo jeito que te trouxeram as teses, agora é preciso voltar com as decisões e recomendações. Quero eu acreditar que, mais uma vez, esta máquina da FLIM, que nos tem acostumado a funcionar de forma muito entrosada, muito oleada, vai fazer o exercício, portanto, de volta na mesma festa, com o mesmo ambiente de festa e harmonia. Com relação à paz, eu penso que todos nós, independentemente do credo religioso, da cor da pele, queremos que estas tréguas, este ambiente de relativa calma ou de calma que estamos a experimentar hoje seja selado e sacramentado. E eu sempre tenho dito, não espero uma paz que esteja só nos papéis. Espero eu que desta vez os nossos políticos consigam, acima de tudo, construir um grande edifício. Mas esse edifício tem que ter, acima de tudo, os alicerces bem fundos. Portanto, aquilo que chamamos de fundação da casa, não? Tem que ser de betão, com toda a estrutura que tiver lá, para que nada mais nos abane. Porque nem sei se continuará a fazer sentido festejarmos o 4 de outubro, depois disto, porque já tivemos cessação dos acordos de hostilidades, vamos ter mais um acordo. Então, chega, temos que agora, provavelmente vamos fazer um sorteio e vamos escolher uma data para ser efetivamente o dia da paz, ou vamos chamar de paz e reconciliação, vamos fazer qualquer coisa. Okay. Mas, depois de todo este exercício, temos que selar em definitivo. Okay. Porque a agenda tem que ser desenvolvida. Sobre as últimas recomendações também, já estamos mesmo para fechar o programa. Está bem, relativamente ao Congresso, foi aprovado um novo programa para o quinquênio 2017-2022 e, como muito bem diz esta, agora é o momento dos delegados ao Congresso retornarem às suas origens e começarem a fazer o seu trabalho político desejado, no sentido de conseguir concretizar aquilo que foram as decisões aprovadas a nível do Congresso, porque isto naturalmente vai dinamizar o próprio Partido Frelimo e vai ter consequências também na própria estrutura governativa do país. Isso é bom para os moçambicanos nesse sentido. Agora, relativamente à paz, quer dizer, é importante que nós não esperemos que essa paz seja-nos trazida por Nyusi e Dhlakama, quer dizer, cada um de nós tem que fazer tudo por tudo para trazer a paz. E isso significa cada um de nós saber conviver, saber perdoar, saber relacionar-se com os outros de modo em cima da hora. Obrigado, Sr. Bueno, obrigado, Esta. Muito obrigado, caro amigo telespectador que ficou desse lado para acompanhar o Resenha Semanal. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Continuação de uma ótima noite dominical e tenha uma semana
abençoada e produtiva. Boa noite.